Nova Brasil, no Conclave 2025. Nosso enviado especial Diego Amorim fala ao vivo do Vaticano. Ele entrevistou há pouco o embaixador brasileiro na Santa Sé, o Everton Vargas, que está se preparando para um encontro de diplomatas com o Papa Leão XIV, que está marcado para sexta-feira. Bom giorno, Diego Amorim. Traga para a gente os detalhes deste dia aí no Vaticano e desse papo que você teve agora há pouco. Bom giorno, Ariane Bittencourt. Bom dia para você, para toda a nossa audiência no Brasil inteiro, da Rede Nova Brasil, Nova Paradiso, no Rio de Janeiro, aqui no Vaticano, 12h13 agora, 7h13, horário do Brasil, dia bonito por aqui e a Praça de São Pedro já está sendo preparada. A gente tem até imagens que eu acabei de fazer aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil. A Praça de São Pedro está sendo preparada para a primeira missa pública a ser celebrada pelo Papa Leão XIV no próximo domingo, dia 18 de maio. Porque é o seguinte, Ariane, é assim como é um presidente de uma eleição secular. Ele é eleito, então o Papa Leão XIV é hoje um Papa eleito. Mas como ele é um chefe de Estado também, ele é o chefe do Estado do Vaticano, a posse dele oficial será neste domingo, neste próximo domingo, dia 18 de maio, nessa missa inaugural aqui do seu pontificado oficialmente na Praça de São Pedro, com a presença de cardeais e com a presença de chefes de Estado. Inclusive o presidente Lula, que segue aí nas suas viagens internacionais, informou que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é católico inclusive, deve representar o Brasil nessa missa inaugural no próximo dia 18. Então, funcionários do Vaticano já estão aqui colocando cadeiras na Praça de São Pedro para essa celebração do próximo domingo e preparando também ali uma espécie de altar, de presbitério, bem em frente à Basílica de São Pedro, conforme mostram essas imagens que eu acabei de fazer aqui para o nosso ouvinte. Mas, como você bem disse, Ari, eu acabei de sair também aqui na Avenida da Conciliação da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé. O embaixador Everton Vieira Vargas me recebeu com exclusividade, falou com o jornalismo da Nova Brasil, confirmou essa audiência com diplomatas para esta sexta-feira, me deu as suas primeiras impressões do Papa Leão XIV, falou da relação do Papa com o Brasil, inclusive ele classificou o Papa Leão XIV como um Papa amazônico, também comentou a escolha do nome, falou de inteligência artificial, de guerras e também me disse que há uma expectativa grande para que o quanto antes o Papa Leão XIV visite o Brasil e a gente escuta agora essa entrevista exclusiva com o embaixador Everton Vieira Vargas. Um ótimo dia para você, ouvinte da Rede Nova Brasil FM em todo o país. Estou aqui na Avenida da Conciliação, no Vaticano, na Embaixada do Brasil, junto à Santa Sé. Nos recebe com muita gentileza o embaixador Everton Vieira Vargas, que tem um extenso currículo como embaixador, professor do Instituto Rio Branco e ocupa este cargo desde julho de 2023. Embaixador, um ótimo dia. Muito obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil FM. Um ótimo dia para você e seus ouvintes também. Muito obrigado pelo interesse em conversar comigo. Embaixador, está confirmada essa primeira audiência com o novo Papa Leão XIV e alguns dos diplomatas aqui junto à Santa Sé, incluindo o senhor, para esta sexta-feira? Sim, na verdade é uma reunião do Santo Padre com os embaixadores acreditados junto à Santa Sé. Nós somos aqui mais ou menos 80 embaixadores, mas há mais, porque alguns são embaixadores cumulativos que servem em outros países, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na França, enfim. Mas seremos um grupo grande de embaixadores e claro, pelo fato de o Santo Padre haver sido eleito na última quinta-feira, será o primeiro encontro dele com o corpo diplomático. Alguma expectativa para esse encontro ou será uma primeira reunião protocolar, embaixador? Olha, será uma reunião mais protocolar. Certamente o Santo Padre dirá algumas palavras,
e procurará conhecer a cada um de nós, enfim, claro que dentro dos limites que o curto espaço de tempo lhe permitirá. O senhor conhecia o cardeal Prevost anteriormente? Tinha alguma informação sobre ele? Não, sabia quem ele era, e é uma pessoa, enfim, altamente qualificada, muito respeitado. É um cardeal, na verdade, sul-americano e amazônico, diga-se de passagem, porque o Peru, como você sabe, é o maior país amazônico depois do Brasil. Então, ele é uma pessoa que eu acho que é muito sensível a tudo o que nós esperamos, né, da Igreja, e na questão de justiça social, na questão de combate à fome e à pobreza, na questão de atendimento aos mais necessitados. Então, eu tenho grandes esperanças de que ele continuará esse belo papado que foi o papado do Papa Francisco. Papa Francisco, que o senhor teve a oportunidade de conhecer também aqui no Vaticano. Que primeiras impressões o senhor teve, embaixador, do Papa Leão XIV? São poucas aparições públicas ainda e falas. A inicial do balcão central da Basílica, depois o primeiro Regina Coeli, teve também uma conversa com os jornalistas da qual eu participei nesta segunda-feira. Que impressões o senhor teve do Prevost como Papa Leão XIV? Olha, ele, em primeiro lugar, é um homem muito articulado. É um homem que sabe falar bem e claro em qualquer das línguas que ele emprega. Pelo menos até agora ele empregou, além do inglês, que é a sua língua materna, o espanhol e o italiano, e ele fala espanhol e italiano sem sotaque. Então, isso é uma grande facilidade no sentido da comunicação. E você que é uma pessoa de comunicação compreenderá que quanto mais claro as pessoas falarem, mais rápido e de maneira mais completa chega a mensagem que se quer transmitir. E eu vejo que o Papa Leão XIV, assim como era já como cardeal, vai intensificar isso. Você vê os vídeos, você vê as fotografias, etc. Ele é uma pessoa de grande simplicidade e, ao mesmo tempo, uma pessoa que procura atingir o próximo de maneira muito fácil, muito ágil para estabelecer um vínculo e uma conversa. Você está na Rede Nova Brasil. Esta é uma entrevista exclusiva do embaixador Everton Vieira Vargas, embaixador brasileiro junto à Santa Sé. Embaixador, caminhando para o fim, consta que o Papa Leão XIV, quando cardeal Prevost, tinha uma boa relação com o Brasil, até pela função que ele chegou a exercer de superior, ou seja, de chefe da ordem religiosa dos agostinianos. Ele também tem uma boa relação com os cardeais brasileiros e até parece que fala bem o português, embaixador. Olha, eu não posso atestar porque eu nunca falei com ele em português. Então, vou testar isso na sexta-feira. Mas ele tem essa relação com o Brasil. Eu sei que ele foi pelo menos 3 vezes ao Brasil. E eu aqui, minha função é exatamente de fazer com que a relação do Brasil com o Santo Padre seja a mais eficaz, a mais suave e a mais profícua possível, né? Então, eu espero, inclusive, que não demore muito para podermos ter uma visita do Santo Padre ao Brasil. É óbvio que a agenda dele neste começo vai ser muito intensa, mas eu creio que há tudo em favor de que o sucessor de Pedro volte ao Brasil. O senhor vai fazer esse convite de maneira informal na sexta ou ainda está cedo, embaixador? Olha, eu preciso de instruções para isso, mas, obviamente, o Papa, o convite é só uma formalidade, porque a Santa Sé sabe que o Papa tem sempre um convite permanente para visitar o Brasil. Embaixador, a escolha do nome Papa Leão XIV, parece claro que o tema da inteligência artificial e os desafios
que dela advém será um tom aí do papado de Leão XIV. É um tema que realmente desperta desafios, não somente para a igreja, mas para o mundo como um todo. É uma decisão acertada na avaliação, até mesmo pessoal do senhor, um foco maior nesse tema? Olha, eu acho que sim, porque a inteligência artificial é algo que está aí para ficar. E não foi por outra razão, inclusive, que o próprio Papa Francisco, quando convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para estar na reunião de líderes do G7 em julho do ano passado, na Puglia, na província da Puglia, ele escolheu esse tema para dissertar. O Vaticano tem pessoas altamente qualificadas aqui que estudam esse tema da inteligência artificial. Um deles, aliás, um frade franciscano, Frei Paolo Benanti, que é professor da Universidade Gregoriana, mas é também uma pessoa muito requisitada por universidades, institutos de pesquisa, etc. Então, eu acho que o Papa acerta e eu acho que é importante que alguém como ele se ocupe também desse tema. Aliás, só um último comentário. Embora o Vaticano, a Santa Sé, seja uma instituição religiosa de mais de 2.000 anos, mas a verdade é que há aqui um interesse sobre tudo o que se refere ao bem-estar humano, né? A capacidade em que os fatos tenham de afetar o bem-estar. A inteligência artificial, como toda tecnologia nova, ela tem um potencial positivo, mas ela também pode ter um potencial disruptivo e inclusive, excludente. E essa é uma grande preocupação do Papa, assim como foi do Papa Francisco, eu tenho certeza que é do Papa Leão XIV. Para concluir mesmo, embaixador, já agradecendo a sua gentileza de receber o jornalismo da Nova Brasil aqui no Vaticano, o Papa Leão XIV também já mencionou algumas vezes neste início de papado a sua preocupação com as regiões em conflito no mundo. Um pontífice da Igreja Católica ainda tem influência e poder para trazer paz e cessar fogo mundo afora, embaixador? Olha, eu acho que sim. Eu não vou elaborar aqui porque eu sei que o seu tempo é limitado, mas tem, e acho que isto é inclusive um dos pontos de convergência entre a Santa Sé e o Brasil. Nós estamos na mesma faixa de preocupação no sentido de ter um mundo mais pacífico, mais justo e mais sustentável. Embaixador Everton Vieira Vargas, embaixador brasileiro junto à Santa Sé, gentilmente nos recebe aqui para essa entrevista exclusiva para você que nos acompanha no jornalismo da Nova Brasil em todo o país, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. Embaixador, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Muito obrigado a você, felicidades. 7h26, entrevista exclusiva que você acaba de acompanhar com Diego Amorim fechando os trabalhos no Vaticano. Ele entrevistou o embaixador brasileiro na Santa Sé, Everton Vargas, depois dessa extensa e brilhante cobertura tocada por ele da Nova Brasil FM, do Grupo Tati de Comunicação lá no Vaticano, cobertura do conclave.